uma área geológica com dimensões comparáveis às dos Estados Unidos. Esta é a escala da massa de calor que consome o território global. Por que um simples buraco no chão consegue vencer onde investimentos de bilhões de dólares em alta tecnologia falharam? Aparentemente, a solução exigiria maquinário futurista ou complexos muros de concreto, mas a resposta reside em estranhas cavas em forma de meia-lua esculpidas manualmente na terra árida. A desertificação interrompe o ciclo vital, transformando o solo em uma barreira impenetrável que desafia a sobrevivência humana. O campo de combate se estende pela região do Sahel, uma cintura semiárida que atravessa os territórios de mais de 20 países africanos. Centenas de milhões de pessoas enfrentam condições onde a vida depende da integridade da superfície terrestre. Pode-se notar como a Terra não morre de sede por falta absoluta de precipitação, mas por uma incapacidade física de absorção. Mas isso é apenas o começo. Estações chuvosas curtas e de uma violência brutal atingem a região anualmente, com um impacto mecânico severo. A água cai com pressão hidrostática suficiente para fragmentar rochas expostas, mas o solo recusa a infiltração de forma sistemática. O verdadeiro inimigo técnico não é a radiação solar direta, mas a formação de uma crosta superficial. Décadas de seca contínua e degradação severa converteram a camada superior do solo em uma armadura física, atingindo uma densidade similar à do asfalto. À primeira vista, a chuva parece trazer alívio, mas na prática, ela atua como um agente de erosão acelerada. Quando as precipitações torrenciais colidem com esse escudo endurecido, o líquido não penetra nos poros da terra. A água escorre desenfreada pela superfície, gerando inundações relâmpago que removem as partículas remanescentes de matéria orgânica. O processo está apenas ganhando velocidade. A seca extrema submete o solo a um cozimento térmico até a cessação de sua atividade biológica, enquanto a enxurrada transporta os sedimentos mortos para longe. A desertificação manifesta-se como o colapso total da engenharia natural do substrato terrestre. Durante décadas, tentativas de intervenção utilizaram a força bruta industrial e vultosos recursos financeiros sem obter sucesso técnico. Campanhas internacionais injetaram bilhões de dólares para o plantio de florestas em larga escala. Bilhões de rebentos foram inseridos mecanicamente na terra, com o objetivo de estabelecer uma barreira verde permanente. Tudo só se complica. A natureza não tolera a negligência técnica em relação aos ciclos hídricos fundamentais. A maioria desses projetos de reflorestamento sofreu falhas catastróficas, registrando índices de mortalidade de 80% a 90% em apenas 2 estações climáticas. O erro residia na base da operação logística e biológica. Tentou-se instalar o software da vida vegetal em um hardware geológico que operava de forma defeituosa. Vê-se como o equipamento de plantio perfura o solo, mas a estrutura física não retém a umidade necessária. Plantar em um terreno que perdeu a porosidade e a capacidade de armazenamento é tecnicamente equivalente a tentar preencher um reservatório com vazamentos estruturais. Não importa o volume de energia ou recursos aplicados. O resultado final permanece nulo. Foi necessário abandonar a arrogância tecnológica para entender os mecanismos fundamentais de retenção hídrica. O material segue adiante pela cadeia de transformação e recuperação ambiental. 4 metros de diâmetro é a medida mínima para que a geometria da sobrevivência comece a transformar o solo árido em um sistema funcional de retenção. Por que abandonar os laboratórios de alta tecnologia em favor de covas esculpidas manualmente na terra? Aparentemente, a tecnologia moderna deveria oferecer soluções mais rápidas para a desertificação. Mas, na prática, o projeto da Grande Muralha Verde de África provou que consertar a estrutura física da terra é o requisito fundamental antes de qualquer tentativa de plantio, utilizando a técnica da meia-lua como base mecânica. Milhões de agricultores operam sob um calor sufocante, movendo o solo com pás e picaretas para criar arcos precisos. Pode-se notar como cada estrutura é posicionada estrategicamente contra a inclinação natural do terreno
ignorando completamente as linhas retas tradicionais. Esta forma de arco atua como uma armadilha hidráulica de alta precisão, mas isso é apenas o começo. Quando a água da chuva desce pela encosta com a força de um comboio desgovernado, a curvatura da meia-lua intercepta o fluxo cinético de forma imediata. Vê-se como o equipamento manual molda a borda de terra para forçar o líquido a abrandar e se espalhar lateralmente pela bacia. À primeira vista, o processo de escavação parece simples, mas na prática, a curva funciona como um travão de emergência físico que obriga a água a permanecer estática. O processo está apenas ganhando velocidade. O metal das ferramentas corta o solo seco em ângulos que garantem a integridade da barreira contra a erosão hídrica superficial. 20 a 40 centímetros é a profundidade exata mantida em cada uma dessas bacias largas. As especificações técnicas são rigorosas para evitar que a estrutura se transforme em uma piscina profunda e ineficaz. O objetivo é criar uma superfície de contato ampla que permita à física atuar sobre o volume acumulado. A gravidade puxa a água para as camadas do subsolo profundo, protegendo o recurso vital contra a evaporação causada pelo sol intenso. Tudo só se complica com a necessidade de escala massiva em terrenos irregulares. Um único trabalhador consegue finalizar uma dessas unidades estruturais em apenas 1 hora de esforço contínuo. Trata-se de uma tecnologia de custo zero, que permite uma escalabilidade infinita através da força de trabalho humana coordenada. O equipamento gradualmente transforma quilômetros de paisagem em um mosaico de retenção hídrica eficiente. O metal das enxadas e a resistência física dos operários estabelecem o alicerce para a regeneração. O fluxo da água agora segue para as camadas subterrâneas, concluindo esta etapa de preparação do solo. 40 a 60% é a taxa exata de recuperação da cobertura vegetal que áreas anteriormente estéreis atingem em um intervalo de apenas 2 a 5 anos. Por que regiões com 0% de vegetação no Níger e no Burkina Faso apresentam uma transformação que desafia as expectativas convencionais? Estudos de campo detalhados confirmam que terras consideradas mortas e tecnicamente sem vida retomam sua capacidade produtiva de forma acelerada. Mas isso é apenas o começo. O solo, através de intervenções precisas, recupera a porosidade necessária para a infiltração hídrica profunda. Onde antes a visão era limitada à poeira vermelha, observa-se agora o surgimento gradual de ilhas de verde e arbustos nativos. Vê-se como árvores regeneram por conta própria, sustentadas por um sistema radicular, que encontra um solo capaz de reter umidade de forma eficiente. Mas no calor impiedoso do continente africano, a captura do fluxo hídrico representa apenas a etapa inicial do manejo. Depois fica mais complexo. O desafio técnico subsequente consiste em proteger o volume acumulado contra o maior fator de perda da região, que é a evaporação. 90% do volume total de água em reservatórios abertos pode ser perdido para a radiação solar direta em poucas semanas. À primeira vista, o armazenamento em larga escala parece uma solução definitiva, mas na prática, o Sol atua como um dreno constante que inviabiliza a sobrevivência a longo prazo. Engenheiros no Quênia desenvolveram um método que altera a lógica de contenção através das chamadas barragens de areia. O processo está apenas ganhando velocidade. Estruturas de concreto ou pedra são erguidas transversalmente aos leitos de rios sazonais para gerir o transporte de sedimentos. Diferente de uma represa convencional que acumula água em estado livre, estas barreiras são projetadas para a retenção de areia. Pode-se notar como as cheias sazonais depositam camadas sucessivas de sedimentos atrás da parede de betão, formando uma estrutura artificial de alta permeabilidade. A engenharia reside no fato de que o líquido se aloja nos espaços intersticiais entre os grãos minerais. Tudo só se complica no manejo térmico. A areia atua como uma barreira física contra a radiação térmica, reduzindo a taxa de evaporação para níveis próximos de 0% e promovendo a filtragem natural. Milhões de litros de água permanecem armazenados de forma subterrânea em uma única estrutura, tornando-se acessíveis por meio de poços simples
durante todo o calendário anual. O equipamento gradualmente permite a extração, mesmo quando a superfície do leito do rio permanece seca e fragmentada pelo calor. A disponibilidade de recursos hídricos nas comunidades que operam este sistema triplicou de forma mensurável. Consequentemente, os índices de produtividade de culturas fundamentais, como o milho e o milheto, registraram aumentos que variam entre 50% e 100%. Fileiras simples de rochas, conhecidas como linhas de pedra, são instaladas nos campos agrícolas para reduzir a velocidade cinética da água da chuva. Estas barreiras físicas atuam como moderadores de fluxo, impedindo a erosão e garantindo que o tempo de contato com o solo seja suficiente para a infiltração. Transição para o próximo nível. Tais tecnologias demonstram que a compreensão das leis físicas da Terra substitui a necessidade de equipamentos de alta complexidade. Estas estruturas silenciosas compõem a infraestrutura básica de uma mudança sistêmica na agricultura regional. Caminhando para o encerramento desta análise, observa-se que o entendimento dos ciclos naturais permite a conversão de áreas áridas em zonas de colheita estável. Enquanto o continente africano avança na retenção pluvial, a China enfrenta um fenômeno distinto no deserto de Taklamakan, onde o foco técnico se volta contra o movimento de dunas em grande escala. O processamento dessas soluções ambientais segue para uma nova fronteira geográfica. O material acumulado de conhecimento segue adiante pela cadeia de desenvolvimento global. Aquele que entra, nunca mais sai. É a tradução literal para o nome deste vasto território desértico. As condições ambientais encontradas nesta região assemelham-se às de um cenário de outro planeta, devido à sua hostilidade extrema. A precipitação anual é de menos de 100 milímetros, um volume que mal consegue umedecer a superfície árida. Por que a sobrevivência é considerada quase impossível nestas coordenadas geográficas? Aparentemente não é complexo entender a escassez hídrica, mas na prática, a visualização da secura exige uma comparação direta. Se uma pessoa derramasse uma única garrafa de água de meio litro sobre 1 metro quadrado de solo, esse líquido teria que durar uma semana inteira, sob a incidência de um sol implacável. Mas isso é apenas o começo. Este local apresenta um índice de aridez 10 vezes superior aos desertos da Califórnia, tornando o ambiente tecnicamente inóspito para a maioria das formas de vida. O equipamento gradualmente registra flutuações térmicas severas, enquanto a umidade relativa do ar permanece próxima de zero por longos períodos. Depois, fica mais complexo. O perigo real não reside exclusivamente na seca absoluta, mas sim na mobilidade ininterrupta do terreno. Pode-se notar como as dunas de areia gigantescas não permanecem estáticas em uma posição fixa. Elas se deslocam de forma contínua pelo horizonte, movidas por correntes de vento constantes que alteram a topografia local. Esse movimento migratório das dunas resulta no soterramento de infraestruturas essenciais, engolindo estradas pavimentadas, cidades inteiras e vestígios da história humana sob toneladas de sedimentos. O processo está apenas ganhando velocidade. Nos anos 90, a situação climática atingiu um patamar de gravidade extrema para o desenvolvimento regional. A capital, Pequim, situada a uma distância de milhares de quilômetros do epicentro do deserto, começou a sofrer os impactos diretos desse fenômeno geológico em expansão. Vê-se como a areia transportada pela atmosfera cria camadas densas que afetam a visibilidade e a saúde pública em áreas urbanas distantes. Transição para o próximo nível. Massas de ar carregadas de partículas finas percorrem o continente sem encontrar barreiras naturais significativas. As dunas continuam seu avanço silencioso e implacável sobre a vegetação rasteira e as zonas de transição. O fenômeno de desertificação desafia a engenharia e o planejamento urbano em uma escala sem precedentes. O fluxo de areia segue adiante pela vasta extensão do território. 80 dias por ano. Esta é a duração média das tempestades de areia implacáveis que assolam a região, onde o céu adquire tonalidades laranja e o ar se torna tecnicamente irrespirável para a população local.
Por que o governo chinês decidiu mobilizar a maior máquina industrial do planeta para este projeto ecológico específico? À primeira vista, a contenção de um deserto parece uma tarefa impossível devido à escala geográfica. Mas sem uma intervenção massiva, a erosão e a desertificação avançariam sobre áreas produtivas, tornando a infraestrutura do país vulnerável a um colapso ambiental sem precedentes. O Programa do Cinturão de Proteção dos Três Nortes, conhecido como a Grande Muralha Verde da China, estabelece metas de escala monumental para os engenheiros e operários envolvidos. O planejamento técnico visa a implementação de 35 milhões de hectares de floresta, com um prazo de conclusão fixado para o ano de 2050. Este escudo biológico deverá se estender por uma linha contínua de 4.500 quilômetros de comprimento. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o equipamento de monitoramento escaneia o horizonte enquanto o terreno se transforma sob a ação do vento. Como se estabelece uma fundação estável sobre uma superfície que flui com a mesma dinâmica da água? O processo está apenas ganhando velocidade. A engenharia chinesa aplica uma combinação de força industrial bruta e aerodinâmica de alta precisão para enfrentar o deslocamento das dunas. Engenheiros especializados utilizam redes de satélites e drones de alta resolução para mapear o caos topográfico das formações de areia. A partir desses dados, elabora-se um plano de batalha geométrico rigoroso, fundamentado na técnica do tabuleiro de xadrez de palha. Vê-se como as equipes de campo iniciam a cobertura do deserto, com uma malha infinita de quadrados compostos de palha seca. Tudo só se complica, pois cada um desses módulos geométricos possui medidas exatas de aproximadamente 1 metro quadrado, servindo como uma âncora física que quebra a velocidade do vento na camada superficial do solo. O equipamento gradualmente estabiliza as cristas das dunas, impedindo que os grãos de areia saltem e se desloquem com as correntes de ar. A câmera desliza ao longo das extensas fileiras de palha que agora cortam a paisagem árida em padrões repetitivos e precisos. Esta rede reticular cria um microclima de estabilidade mecânica, essencial para que as primeiras sementes e mudas possam ser inseridas sem o risco de soterramento imediato. Transição para o próximo nível. O material permanece fixo sob a grelha, garantindo que o ciclo de plantio siga para a etapa seguinte sem interrupções. Milhões de toneladas de palha são transportadas anualmente para o coração de áreas isoladas, onde a infraestrutura é praticamente inexistente. Por que mover volumes tão colossais de biomassa seca para regiões onde nem sequer existem estradas pavimentadas? Aparentemente, a logística convencional falharia diante de caminhões que se enterram até os eixos na areia fofa das dunas móveis. Mas sem esse fornecimento constante, o avanço tecnológico chinês contra a desertificação seria interrompido pela base, tornando o esforço de estabilização do solo impossível de ser executado. 49 graus Celsius é a temperatura que o ambiente atinge com frequência, desafiando a resistência do exército de trabalhadores que avança sobre o relevo arenoso. Pode-se notar como as equipes operam exclusivamente com as mãos e pás, já que o uso de maquinaria pesada é inviável nas inclinações acentuadas das encostas íngremes. O equipamento gradualmente cede espaço ao esforço humano direto, onde cada feixe de palha é posicionado em linhas perfeitamente retas. Os operários enterram o centro da palha na areia, permitindo que as extremidades permaneçam verticalmente expostas. Mas isso é apenas o começo. O deserto dourado transforma-se visualmente em um tabuleiro de xadrez gigantesco que se estende de forma ininterrupta até o horizonte. À primeira vista, a malha geométrica assemelha-se a uma intervenção artística monumental, mas na prática, trata-se de um sistema de aerodinâmica pura e aplicada. Vê-se como a palha, em pé, cria um atrito mecânico constante contra as correntes de vento que fustigam a região. Ela levanta a camada limite do fluxo de ar, reduzindo de forma drástica a velocidade do vento na zona de contato imediata com o solo. O processo está apenas ganhando velocidade. Onde anteriormente as rajadas arrastavam o sedimento e enterravam qualquer estrutura, agora a areia fica retida dentro destas células de palha.
A duna é efetivamente imobilizada por uma gaiola de erva seca projetada para domar a dinâmica de uma besta geológica em movimento. Uma vez que o substrato está confinado nesta prisão geométrica, a fase de suporte de vida mecânico e biológico é iniciada imediatamente. Nesta etapa não termina o ciclo, pois o tabuleiro de xadrez atua meramente como um berçário protegido. Milhares de pequenos quadrados recebem a intervenção de sistemas mecanizados e de plantio manual para introduzir vida vegetal permanente no ecossistema artificialmente estabilizado. Brocas mecânicas perfuram o centro de cada célula individual com precisão rítmica para acomodar mudas de espelho. O equipamento gradualmente perfura o solo seco enquanto os trabalhadores depositam a vegetação que garantirá a fixação definitiva das dunas. Tudo só se complica com as necessidades hídricas de cada nova planta inserida. A tecnologia e a força bruta humana convergem para transformar a superfície móvel em um terreno estável e produtivo. O metal das brocas e o toque das mãos garantem que cada muda ocupe seu lugar exato na grade de proteção. O material orgânico e a engenharia de precisão agora trabalham em conjunto para manter a areia em seu lugar. O fluxo de trabalho segue adiante pela cadeia de recuperação ambiental sem interrupções. Duas espécies vegetais, o saxaú e o salgueiro vermelho, dominam a paisagem árida como verdadeiros sobreviventes evolutivos. Por que essas plantas específicas são escolhidas para enfrentar condições tão extremas? Aparentemente, a vegetação comum sucumbiria ao calor intenso, mas estas espécies possuem uma biologia adaptada para este inferno de areia. As mudas são posicionadas com precisão milimétrica pelos trabalhadores, garantindo que suas raízes sejam enterradas profundamente em zonas onde a areia ainda retém alguma frescura residual. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a palha, que inicialmente servia como um escudo físico contra as rajadas de vento, desempenha um último ato de sacrifício biológico. O equipamento gradualmente desaparece da vista, enquanto o material vegetal começa a apodrecer sob a ação do tempo. Ao decompor-se, a palha se transmuta em uma camada essencial de matéria orgânica, funcionando como um fertilizante natural que nutre as raízes da árvore jovem. Depois fica mais complexo. O que teve início como uma estrutura morta de palha seca se torna o catalisador técnico para o surgimento de um ecossistema vivo. Vê-se como as raízes das árvores descem muitos metros de profundidade, agarrando a duna por dentro através de uma rede densa. Esse processo físico transforma a areia móvel em solo estável, alterando permanentemente a geologia local. A cobertura florestal da China, que era de apenas 10% no ano de 1949, saltou para mais de 25% recentemente. Onde antes imperava apenas o silêncio da morte e o som constante do vento, agora ouve-se o restolhar das folhas. Tudo só se complica. África e China demonstram dois caminhos técnicos distintos para atingir o mesmo destino ambiental. Em África, a eficácia do método vem da adaptação mecânica, utilizando a forma de uma lua crescente para convidar a água a permanecer no solo. Na China, a estratégia baseia-se na conquista territorial, empregando uma grelha rígida de palha para forçar a areia a obedecer às leis da estabilidade. À primeira vista, as abordagens parecem opostas, mas na prática, ambas buscam a neutralização do deslocamento das dunas. E isso ainda não é o limite. Pode-se notar que a lição extraída desses projetos é tecnicamente poderosa e desprovida de complexidade desnecessária. Não há exigência de tecnologias de ficção científica para a recuperação do planeta, mas sim uma compreensão profunda das forças elementares. O controle da gravidade, do vento e da água permite trabalhar em sincronia com as leis da física. Transição para o próximo nível. Seja operando com uma pá enferrujada no Sahel ou através de uma operação logística massiva, a engenharia natural prevalece sobre a degradação. O material orgânico se integra definitivamente ao solo, consolidando a barreira contra o avanço do deserto. Uma semente menor que a cabeça de um alfinete é o ponto de origem para as toneladas de massa de tomate que abastecem o mercado global diariamente.
Porque um fruto tão frágil e pequeno exige uma estrutura industrial de proporções monumentais para sua produção. Aparentemente, o cultivo parece depender apenas da natureza, mas na prática, a sobrevivência dessa cultura por 100 dias, sob sol escaldante, depende de uma resistência calculada contra o clima e contra a força de colheitadeiras que pesam dezenas de toneladas. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como a mancha amarela das áreas áridas recua gradualmente perante o avanço do verde nas imagens de satélite. O equipamento gradualmente recupera as cicatrizes da Terra através de uma persistência técnica contínua. Vê-se como a tecnologia industrial prova que vastidões desérticas não são invencíveis quando confrontadas com métodos de recuperação sistemática. Muito antes de qualquer broto verde romper a superfície, engenheiros conduzem uma operação complexa no subsolo. A batalha por uma colheita recorde não se inicia com o plantio, mas com a engenharia pesada da terra. Sob a luz pálida da madrugada, tratores gigantescos equipados com arados de aço reforçado rasgam o solo compactado com precisão. O objetivo técnico não é apenas a escavação superficial, mas a oxigenação profunda da estrutura geológica. Mas isso é apenas o começo. Eles revolvem toneladas de terra para permitir que o ar penetre em profundidade, garantindo que as raízes respirem em um ambiente controlado. À primeira vista, o revolvimento do solo parece uma ação de força bruta, mas na prática, cada movimento das lâminas é uma intervenção científica necessária. O solo é tratado com o rigor de um paciente em estado crítico em uma sala de emergência técnica. Tudo só se complica. Sensores e análises laboratoriais determinam a composição exata de nutrientes antes que a primeira máquina de semeadura entre em campo. Vê-se como a terra é preparada para receber a carga biológica de forma otimizada. O equipamento gradualmente nivela o terreno, eliminando imperfeições que poderiam prejudicar a irrigação automatizada posterior. O fluxo de trabalho industrial segue para a próxima fase de preparação química. A resistência do fruto futuro é construída nesta etapa de tratamento do subsolo. Cada hectare de terra processada representa um avanço na logística de segurança alimentar. O material orgânico se mistura aos minerais sob a ação dos discos de aço dos implementos agrícolas. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento. Determinar o nível exato de nutrientes é o primeiro passo para garantir a viabilidade da produção agrícola. Por que a análise laboratorial do solo é tão indispensável antes do plantio? Aparentemente não é complexo observar a terra, mas na prática, se faltar um único elemento químico essencial, a colheita falha completamente. Compostagem orgânica ou esterco decomposto são integrados à terra com precisão cirúrgica, criando uma base macia, fértil e quimicamente equilibrada. Mas isso é apenas o começo. Máquinas de nivelamento esculpem a topografia do terreno com rigor geométrico. Pode-se notar como as lâminas metálicas formam longas cristas que se estendem em linhas perfeitamente paralelas até a linha do horizonte. O processo está apenas ganhando velocidade. Em unidades de produção modernas, a tecnologia redefine a infraestrutura básica do campo. Linhas de irrigação por gotejamento são enterradas sob a superfície dessas cristas, funcionando como um sistema circulatório invisível e eficiente. Vê-se como o equipamento gradualmente oculta as mangueiras sob a terra preta. Isso garante que cada gota de água seja direcionada para o sistema radicular, eliminando qualquer possibilidade de desperdício hídrico. É uma engenharia colossal, projetada especificamente para sustentar milhões de vidas vegetais que estão prestes a emergir do solo. Tudo só se complica com a introdução do próximo elemento. Sementes de alta genética representam um contraste chocante de escala em relação às máquinas pesadas. Por que grãos tão minúsculos recebem tanto investimento tecnológico? Os agricultores selecionam variedades douradas que quase desaparecem quando colocadas na ponta de um dedo humano. Apenas parece óbvio que o tamanho não reflete o potencial, mas na prática, cada minúsculo grão carrega o código genético necessário para alimentar cidades inteiras.
Depois fica mais complexo. Essas sementes não são dispersas de forma aleatória sobre o terreno aberto. Elas são depositadas em bandejas técnicas dentro de estufas que operam como verdadeiras fortalezas biológicas altamente protegidas. Nestes ambientes, a temperatura interna e a umidade do ar são monitoradas e controladas com rigor militar constante. O equipamento gradualmente ajusta o microclima para criar uma incubadora perfeita. Em um intervalo de apenas uma semana, ocorre uma explosão biológica. Pequenos brotos verdes e frágeis surgem na superfície do substrato. Quando as mudas atingem entre 15 e 20 centímetros de altura e apresentam caules robustos, o ciclo entra em seu momento crítico. O transplante é uma operação de logística complexa e alto risco para a integridade da planta. Transição para o próximo nível. A movimentação ocorre cedo pela manhã, visando evitar o choque térmico causado pelo calor intenso do meio-dia. Exércitos de trabalhadores manuais ou máquinas transplantadoras automatizadas movem cada muda para a área de campo aberto. A precisão no posicionamento de cada exemplar é vital para a sobrevivência da plantação. As mudas são alinhadas com um espaçamento exato de meio metro entre cada unidade. Se a distância for reduzida, as plantas competem por recursos hídricos e morrem por inanição. Se o espaço for excessivo, a área produtiva é desperdiçada de forma ineficiente. No momento em que as raízes tocam o solo definitivo, a primeira irrigação de campo é ativada imediatamente. A água se infiltra na terra, selando de forma definitiva o pacto entre a planta e o novo ambiente de cultivo. O material segue adiante pela cadeia de desenvolvimento biológico. 24 horas por dia é o período em que o campo opera como um organismo vivo e exigente sob o monitoramento humano. Por que o desenvolvimento do tomateiro demanda uma supervisão tão rigorosa e automatizada? À primeira vista, a planta parece crescer de forma independente, mas na prática, ela precisa ser guiada por uma malha tecnológica invisível. Sensores de umidade, enterrados em profundidades específicas no solo, captam variações mínimas e enviam esses dados em tempo real para unidades de processamento que gerenciam os sistemas de irrigação. O controle da água é uma questão de equilíbrio físico absoluto para a integridade da colheita. Pode-se notar como o equipamento gradualmente ajusta o fluxo para evitar extremos biológicos. Se a planta absorve um volume excessivo de líquido, a pressão interna celular aumenta até que o fruto exploda, rompendo a pele e inutilizando o produto para o mercado. Caso a irrigação seja insuficiente, o metabolismo da planta estagna e o crescimento é interrompido imediatamente. Mas isso é apenas o começo da gestão da cultura. Esta caminhada precisa, em uma corda bamba fisiológica, estende-se por vários meses de maturação contínua. À medida que os tomateiros ganham altura, o processo exige intervenções manuais e mecânicas constantes através da poda. Folhas excedentes são removidas de forma estratégica para garantir que a radiação solar atinja diretamente a superfície do fruto, evitando que a folhagem crie sombras indesejadas. Depois, fica mais complexo. Vê-se como a esfera verde e rígida inicia uma transformação química lenta. O equipamento de monitoramento registra a transição cromática do amarelo pálido para um laranja vibrante até atingir o vermelho profundo e saturado. Esse tom específico é o indicador físico do pico de concentração de açúcares e do desenvolvimento completo do sabor. Sob a luz do sol da manhã, os campos exibem uma tonalidade uniforme que remete a um oceano vermelho, mas essa característica visual serve como um sinal técnico de alerta para o início imediato da colheita. O processo está apenas ganhando velocidade, enquanto o fruto atinge seu estado de maturação ideal para o processamento. 24 horas. Esse é o limite crítico de tempo antes que o tecido orgânico do tomate comece a entrar em colapso após a separação da planta. Por que a colheita industrial exige uma sincronização tão absoluta entre o campo e o processamento? Aparentemente, a planta começa a se decompor no exato instante em que o fluxo de nutrientes é interrompido. Sem a logística imediata, o valor comercial e nutricional do fruto se perde para a ação natural de micro-organismos e oxidação.
A colheita manual é reservada estritamente para o consumo in natura em mercados e feiras. Trabalhadores aplicam uma torção leve e precisa em cada pedúnculo, garantindo que a integridade da pele permaneça intacta. Mas isso é apenas o começo. Na produção voltada para derivados como molhos e extratos, a escala exige um método completamente diferente, baseado em engenharia de alta performance. Colheitadeiras de grande porte, pesando dezenas de toneladas, avançam sobre as plantações com uma velocidade constante e implacável. Pode-se notar como as máquinas engolem a vegetação de forma integral ou utilizam sistemas de agitadores mecânicos que operam em frequências pré-determinadas. A vibração calculada faz com que os tomates maduros se descolem instantaneamente, caindo sobre esteiras de borracha em movimento, enquanto a parte verde da planta é descartada pelo sistema traseiro. Depois fica mais complexo. À primeira vista, o processo parece uma operação de força bruta aleatória, mas, na prática, existe uma precisão física envolvida na separação por massa e vibração. O equipamento gradualmente preenche os compartimentos de carga, enquanto os frutos são protegidos por coberturas térmicas. O calor ambiental atua como um catalisador de degradação, forçando a temperatura interna a subir. Se o limite térmico for excedido, o tomate inicia uma fermentação indesejada e se liquefaz precocemente, inutilizando o lote para o processamento de alta qualidade. Caminhões carregados com 30 ou 40 toneladas de carga aceleram pelas rodovias em direção às unidades industriais. O cronômetro da fábrica dita o ritmo, pois o atraso de apenas algumas horas pode comprometer a acidez e a textura do produto final. Tudo só se complica. Na chegada à planta, a carga é despejada diretamente em canais de recepção inundados com água corrente em constante circulação. Vê-se como o fluxo hidráulico transporta os frutos, amortecendo o impacto e iniciando a limpeza primária dos resíduos de terra. A partir deste ponto, o contato humano é totalmente eliminado para garantir a asepsia do processo. As máquinas de aço inoxidável assumem o controle total do fluxo produtivo. O material segue adiante pela cadeia de higienização e seleção automatizada. 24 escovas rotativas de cerdas industriais atacam sistematicamente a sujeira acumulada no campo, removendo resíduos de terra, pequenas pedras e restos de folhas secas. Porque a limpeza mecânica é priorizada antes mesmo do contato com a água em abundância? À primeira vista, a lavagem simples poderia parecer suficiente para higienizar os frutos. No entanto, a remoção prévia de detritos abrasivos evita que a pele delicada sofra microfissuras durante o percurso pelo túnel de lavagem, onde emerge um fluxo contínuo de esferas vermelhas com brilho intenso. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o equipamento gradualmente direciona o fluxo para a área de triagem técnica. Scanners ópticos de alta precisão baseados em tecnologia laser analisam individualmente cada unidade que atravessa a esteira metálica em alta velocidade. O processo está apenas ganhando velocidade. Por que confiar em sensores automatizados em vez da inspeção manual tradicional? A capacidade de processamento humano é limitada pela fadiga e pela velocidade de reação. O sistema computadorizado identifica padrões de cores e densidades, detectando um tomate verde ou um fruto com uma mancha preta quase imperceptível. Vê-se como o equipamento dispara um jato de ar comprimido com precisão de milissegundos sobre o alvo identificado. O fruto defeituoso é ejetado da linha de produção com a força de um projétil, sendo imediatamente separado da massa principal. Apenas a elite vermelha e íntegra permanece na trajetória principal da fábrica. Depois fica mais complexo. Toda a matéria-prima descartada pela triagem é redirecionada para a produção de ração animal ou processada como fertilizante orgânico de alta qualidade. Isso garante que nenhum grama de biomassa seja desperdiçado ao longo da cadeia produtiva. Os sobreviventes da inspeção seguem agora limpos, devidamente inspecionados e preparados para a desintegração estrutural necessária. Para que a transformação de um fruto sólido em um molho de consistência suave ocorra, a pele externa precisa ser totalmente removida.
a indústria utiliza um método de eficiência térmica extrema para realizar essa separação. Os tomates são inseridos em uma câmara de vapor pressurizado, que atua sob condições controladas de altíssima temperatura. Nesta etapa, não termina. O calor intenso e súbito faz com que a umidade localizada exatamente sob a epiderme do fruto ferva e se expanda em uma fração de segundo. A pele literalmente se rompe e se desprende da polpa interna devido ao diferencial de pressão interna. Pode-se observar como o equipamento conduz os frutos por rolos de borracha macia que giram em sentidos opostos. Jatos de ar complementares finalizam a remoção dos fragmentos de pele que ainda aderem ao corpo do fruto. O material descascado segue de forma uniforme para a próxima estação de processamento, mantendo a integridade da polpa vermelha. O fluxo de produção conclui esta fase de preparação, abrindo caminho para a conformação final do produto. 500 rotações por minuto é a velocidade média que os trituradores industriais mantêm para garantir a destruição total da forma do fruto. Por que a integridade física do tomate é eliminada nesta fase específica? Aparentemente não é complexo apenas esmagar a matéria-prima, mas na prática, a desintegração deve ser absoluta para que o conteúdo seja forçado através de peneiras metálicas de malha fina. Esse processo mecânico separa com precisão as sementes remanescentes e as fibras vegetais mais duras, resultando em um líquido espesso, rico em pigmentos naturais e altamente aromático. Vê-se como a polpa segue por tubulações de aço inoxidável para a etapa de cocção controlada. O processo está apenas ganhando velocidade. Dependendo da especificação do produto final, a água contida na polpa precisa ser removida. No caso do concentrado de tomate, a evaporação ocorre estritamente sob vácuo, uma técnica que permite a retirada da umidade em temperaturas mais baixas para evitar que o calor excessivo queime o produto. Pode-se notar a transformação gradual do suco leve em uma pasta densa e escura, enquanto uma concentração massiva de vapores orgânicos satura o ambiente industrial. 120 graus Celsius é a temperatura que protege a estabilidade do produto, mas ele permanece extremamente vulnerável. Por que a velocidade se torna o fator crítico após a concentração? O ar atmosférico e as colônias de bactérias agem como agentes de degradação que podem comprometer toda a carga em poucos minutos. Mas isso é apenas o começo. Inicia-se então a corrida técnica para o enlatamento, onde a pasta ou o molho, mantidos em estado aquecido, fluem por tubulações estéreis e herméticas até a área de envase. O equipamento gradualmente acelera enquanto braços robóticos operam em um ciclo rítmico. Aqui, bocais de alta precisão injetam o conteúdo em centenas de latas, frascos de vidro ou sachês a cada 60 segundos. A velocidade de operação é tão elevada que a visão humana percebe apenas vultos metálicos cruzando as esteiras de transporte. Tudo só se complica com a necessidade de vedação imediata. Logo após o preenchimento exato do volume, as embalagens passam por cabeçotes de selagem que isolam o produto de forma hermética. À primeira vista, o fechamento parece uma etapa mecânica simples, mas na prática é o momento exato em que a indústria interrompe o processo de oxidação e captura o frescor do alimento. Ao lacrar a lata, o sabor e as propriedades nutricionais ficam protegidos contra o ambiente externo por um período de anos. Transição para o próximo nível. As unidades seladas avançam agora por túneis de resfriamento contínuo, onde jatos de água reduzem a temperatura interna de maneira uniforme. O material deixa a linha de envase, passando para um estágio tranquilo de armazenamento. 4 parâmetros essenciais são registrados na finalização da embalagem: o rótulo descritivo, a identidade técnica do produto, o número do lote e a data exata de fabricação. Por que o posicionamento dessas embalagens exige um rigor matemático milimétrico? À primeira vista, o empilhamento parece uma tarefa logística comum, mas na prática, qualquer desalinhamento comprometeria a estabilidade de toneladas de carga durante o transporte transoceânico. Robôs paletizadores de alta precisão executam o empilhamento das caixas em torres perfeitamente verticais e simétricas. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como as empilhadeiras articuladas
realizam o carregamento dos caminhões de distribuição com movimentos fluidos e constantes. Toda essa mega estrutura, composta por ligas de aço de alta resistência, sensores de detecção a laser e tratores de dimensões gigantescas, opera com um único propósito técnico. O processo está apenas ganhando velocidade. Essa engenharia complexa serve ao desenvolvimento de um pequeno fruto que inicia seu ciclo biológico em dimensões menores que uma cabeça de alfinete. Milhões de unidades metálicas percorrem agora trajetórias por oceanos e malhas rodoviárias extensas até atingirem os centros de consumo final. Ao manusear uma embalagem de extrato de tomate para o preparo de uma refeição, observa-se o resultado final de meses de monitoramento contra variações climáticas e elementos naturais. Vê-se como a paciência dos agricultores se funde à precisão absoluta da engenharia mecânica contemporânea. O equipamento gradualmente transforma a matéria-prima bruta em um produto estável e duradouro. É a aplicação técnica da preservação por meio do engenho humano, definindo a capacidade de processamento da indústria de larga escala. 15 grandes pirâmides de Gizé. Esse seria o volume equivalente se elas fossem preenchidas até o topo com um lodo tóxico de coloração negra em vez de blocos de pedra. Nos últimos 10 anos, 198 milhões de libras de petróleo foram dispersadas nos ecossistemas oceânicos globais. Quando a embarcação MT Solar 1 submergiu transportando uma carga de alta periculosidade, a infraestrutura industrial enfrentou uma realidade técnica incontestável. As tecnologias avaliadas em bilhões de dólares não foram capazes de conter a dispersão. Depois fica mais complexo. A solução para a contenção não surgiu de dispositivos robóticos futuristas ou sistemas autônomos complexos, mas de materiais residuais descartados pela sociedade. Fibras de cabelo humano e cascas de coco processadas demonstraram uma eficiência que superou os métodos da engenharia convencional em situações de crise. Tudo só se complica. Para compreender a magnitude técnica desse colapso, é necessário realizar uma análise do ponto de ruptura. No dia 11 de agosto de 2006, o navio petroleiro MT Solar 1, operado pela Petron Corporation, executava sua rota pelas águas das Filipinas. A embarcação transportava uma carga que representava um risco ambiental iminente em caso de falha estrutural. O gigante de aço sucumbiu devido à combinação de fadiga estrutural por idade avançada e a pressão exercida pelo peso excessivo da carga. O casco rompeu-se e a estrutura mergulhou a 3.000 pés de profundidade em direção à escuridão total do leito oceânico. O impacto hidrostático resultou em uma liberação devastadora de fluidos. Vê-se como o navio expeliu 550 mil galões de óleo bunker pesado. Transição para o próximo nível. Não se trata de um combustível leve como a gasolina, mas de um hidrocarboneto de alta viscosidade e complexidade química. O fluxo tóxico iniciou sua dispersão lenta e persistente pelas correntes marítimas profundas. 840 piscinas residenciais preenchidas com alcatrão líquido. Esse é o volume equivalente à carga de óleo bunker que atingiu a costa. Por que esse material é considerado um dos resíduos mais perigosos para o ambiente marinho? O óleo bunker é um composto espesso, pesado e caracterizado por uma viscosidade extrema, utilizado exclusivamente em navios de grande porte para fins industriais. Mas o impacto físico desse veneno viscoso superou qualquer barreira natural, convertendo a geografia da ilha de Guimarães em um cenário de devastação densa. O processo de degradação ambiental é implacável e visualmente perceptível. Pode-se notar como a mancha negra avançou de forma contínua, cobrindo uma área exata de 3.700 acres de ecossistema costeiro. As águas que antes ostentavam uma transparência absoluta tornaram-se opacas sob a camada de hidrocarbonetos. Florestas de mangue, fundamentais para a reprodução da vida marinha, foram sufocadas pela massa negra que impede a troca gasosa das raízes. Depois fica mais complexo. Recifes de coral que demandaram séculos de crescimento biológico foram recobertos, transformando-se em estruturas de pedra negra em um intervalo de poucas horas.
À primeira vista, o dano parece puramente ecológico, mas na prática, a economia local foi desintegrada em efeito cascata. 20 mil pescadores foram impedidos de exercer suas atividades profissionais devido à toxicidade da água, que forçou uma proibição total de pesca na região. Vê-se como a infraestrutura social colapsou quando famílias inteiras perderam suas fontes de renda primárias. O fluxo financeiro proveniente do turismo, que movimentava bilhões de pesos, cessou completamente com a interdição das praias de areia branca. O processo está apenas ganhando velocidade. Sem recursos, o impacto atingiu as instituições de ensino, resultando na saída de crianças das escolas locais. As Filipinas mobilizaram imediatamente os protocolos de resposta a emergências ambientais de grande escala. O equipamento gradualmente foi deslocado para as zonas afetadas, buscando as tecnologias mais avançadas disponíveis no mercado internacional. Pode-se observar o posicionamento estratégico de barreiras flutuantes de contenção lançadas ao mar para tentar isolar o avanço da viscosidade. A poeira das operações de limpeza assenta lentamente sobre a areia, enquanto as equipes técnicas iniciam o cerco ao material derramado. E isso ainda não é o limite. O monitoramento das correntes marinhas guia a instalação das boias, visando proteger os trechos que ainda não foram atingidos pela contaminação. O equipamento de contenção flutua sobre a superfície, estabelecendo uma linha física contra a expansão do desastre. Milhares de toneladas de absorventes industriais foram mobilizadas como um exército tecnológico posicionado para o combate, mas a realidade física impôs um obstáculo intransponível. Por que o óleo bunker superou as tecnologias de contenção mais avançadas? A resposta reside na densidade extrema desse combustível, que desafiou a lógica dos sistemas convencionais de limpeza. Em vez de flutuar livremente sobre a superfície, o composto se aglutinava em massas pesadas, aderindo com força às rochas litorâneas, infiltrando-se profundamente na areia e deslizando silenciosamente por baixo das barreiras físicas de contenção. As máquinas de engenharia ocidental, projetadas especificamente para lidar com derivados de petróleo mais leves e menos viscosos, tornaram-se subitamente inúteis diante daquela massa negra. Pode-se notar como os equipamentos paralisavam diante da geografia hostil da reserva marinha, que permanecia isolada por estradas estreitas e precárias. O equipamento pesado de limpeza não conseguia transitar por essas vias de acesso limitado, e a ausência de navios de recuperação especializados de origem americana ou europeia agravava o cenário de isolamento. Mas isso é apenas o começo. Diante de um apocalipse ecológico iminente e com a derrota da tecnologia de ponta, as autoridades precisaram adotar uma estratégia que, em um primeiro momento, soou como uma medida desesperada e sem fundamento técnico. A decisão foi realizar a descontaminação do oceano através do trabalho manual direto. À primeira vista, a ideia de enfrentar um vazamento de grandes proporções com as mãos parece simples, mas na prática, essa transição exigiu que a engenharia buscasse respostas na biologia fundamental. Quando os sistemas compostos por metal e polímeros falharam, a solução encontrada foi o uso massivo de cabelo humano. O processo está apenas ganhando velocidade. Uma mobilização nacional sem precedentes iniciou-se de Manila a Cebu, transformando a rotina de milhares de salões de beleza que interromperam o descarte comum de resíduos capilares. Vê-se como estudantes universitários formaram filas extensas com o objetivo de raspar as cabeças, convertendo seus próprios fios em material de salvamento ambiental. Por que a estrutura do cabelo humano é tão eficaz nesse tipo de operação técnica? A estrutura superficial de cada fio é composta por escamas microscópicas, sobrepostas, que conferem propriedades físicas únicas à fibra. Cientificamente, o cabelo é classificado como um material oleofílico e hidrofóbico, o que significa que ele possui afinidade química com óleos e repele moléculas de água. Cada fibra individual atua como um captador minúsculo que retém o óleo firmemente em sua superfície rugosa. Diferente das esponjas sintéticas tradicionais que absorvem água e perdem flutuabilidade,
O cabelo ignora o meio líquido e foca exclusivamente na captura do poluente negro. O material flutua na linha d'água, removendo a mancha tóxica de forma contínua através de capilaridade e adesão superficial. Tudo só se complica com a escala necessária para a operação. A eficácia dessa técnica biológica apresenta números que superam muitos métodos químicos tradicionais. Durante o desastre do navio Cosco-Busan, em São Francisco, experimentos práticos confirmaram que apenas 1 libra de cabelo humano é capaz de reter 1,5 galão de óleo cru. Em outro teste de campo em larga escala, 25 mil libras de fibras capilares conseguiram extrair 170 mil galões de petróleo do ecossistema marinho. Pode-se notar como redes de nylon preenchidas com esse material orgânico são estendidas sobre as águas para formar barreiras de absorção ativa. O equipamento gradualmente cobre as áreas afetadas, criando uma malha densa de contenção biológica. Vê-se como a textura das redes preenchidas com cabelo interage com a viscosidade do óleo bunker, impedindo sua progressão para zonas de proteção ambiental mais sensíveis. O material permanece estável na superfície, saturando-se lentamente com o resíduo tóxico até atingir sua capacidade máxima de carga. Transição para o próximo nível. O fluxo de material coletado segue adiante pela cadeia de processamento e disposição final. Tecnologias orgânicas e gratuitas funcionam como sistemas naturais de filtragem que purificam a água em escala global. Porque o uso de cabelos humanos, apesar de eficiente, apresentou limitações críticas para a regeneração ambiental. À primeira vista, a queratina parece a solução ideal para a absorção de poluentes. Mas na prática, a estrutura proteica do cabelo leva décadas para se decompor totalmente nos ecossistemas. Além desse fator de persistência temporal, o material coletado em salões modernos carrega altas concentrações de corantes sintéticos, fixadores químicos e tratamentos térmicos que ameaçam contaminar ainda mais as águas já fragilizadas. A necessidade de um recurso mais puro e abundante direcionou o foco para o que antes era considerado apenas resíduo agrícola. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como as fazendas empilham toneladas de biomassa que aguardavam uma aplicação técnica rigorosa. No ano de 2023, exatamente 17 anos após desastres anteriores, o cenário de crise ressurgiu na costa de Bataan. Um navio cargueiro tombou, liberando 370 mil galões de combustível industrial pesado diretamente no oceano. Vê-se como a mancha de óleo escureceu a superfície marinha de forma implacável e rápida. O processo está apenas ganhando velocidade. Diferente de eventos passados, a Guarda Costeira das Filipinas não recorreu a campanhas de doação de fibras humanas. Os agentes mobilizaram-se para transportar milhares de sacos de cascas de coco secas para a linha de frente do vazamento. Eles utilizaram a fibra de coco, tecnicamente denominada como coir, um material que durante décadas foi ignorado pelas indústrias de larga escala. Nesta etapa, não termina a análise do potencial desse recurso renovável. Países como as Filipinas, a Indonésia e a Índia geram montanhas contínuas de frutos para a extração de água, polpa e madeira. Entretanto, a casca externa, que representa entre 85% a 90% de toda a fibra de coco disponível no planeta, era sistematicamente descartada ou incinerada ao ar livre. Tratava-se de um erro de cálculo industrial imenso, visto que a casca compõe 35% do peso total da fruta. Pode-se notar como o equipamento de processamento ignora o que o passado já havia validado como essencial. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças militares classificavam essa matéria-prima como a fibra dourada devido às suas propriedades físicas únicas. O material era essencial na fabricação de redes de camuflagem de alta resistência e coletes salva-vidas de flutuação positiva. Tudo só se complica quando se observa que a fibra não sofre o processo de apodrecimento em contato direto com a água salgada, mantendo sua integridade estrutural por longos períodos de imersão. A ciência moderna agora integra a fibra dourada em protocolos de contenção definitivos. O fluxo de materiais orgânicos segue adiante pela cadeia de proteção ambiental de forma contínua.
45% da estrutura biológica dessa matéria-prima é composta por lignina, um componente orgânico que redefine a eficiência industrial. Por que a lignina é tão valiosa em cenários de desastres ambientais? Aparentemente não é complexo entender sua função, mas na prática, ela atua como um ímã de alta potência para hidrocarbonetos, possuindo a maior concentração desse polímero natural registrada em qualquer espécie vegetal do planeta. A arquitetura interna da fibra é formada por microcapilares que funcionam como milhões de canudos invisíveis operando simultaneamente. Pode-se notar como a fibra de coco apresenta um desempenho superior em testes de campo realizados na Tailândia, onde o material absorveu 30 vezes mais óleo do que a palha comum. Mas isso é apenas o começo. Dados técnicos da Malásia comprovaram que a fibra consegue reter o óleo por 72 horas contínuas, impedindo que qualquer gota retorne ao ecossistema marinho. O equipamento gradualmente suga o óleo de forma instantânea assim que entra em contato com a superfície afetada. Vê-se como o ciclo de recuperação se torna eficiente quando a rede é recolhida e o óleo é espremido para o processo de reciclagem. Depois, fica mais complexo. A mesma fibra de coco pode ser reutilizada diversas vezes, estabelecendo um fluxo de trabalho circular e contínuo. Quando o material finalmente atinge o seu limite de desgaste físico, ele é convertido em adubo orgânico ou biocombustível de alta densidade. 20 a 30 vezes mais barato é o custo dessa solução em comparação com as barreiras de polímero sintético tradicionais. O processo está apenas ganhando velocidade, pois o uso desse material orgânico elimina a contaminação dos oceanos por microplásticos. Por essa razão, o que anteriormente era descartado como resíduo agrícola passou a ser valorizado como um recurso estratégico no mercado global. O preço da fibra de coco triplicou conforme fábricas especializadas surgiram exclusivamente para a montagem dessas barreiras de contenção. A Organização das Nações Unidas declarou oficialmente a fibra de coco como o absorvente de óleo biodegradável mais eficaz, disponível para a humanidade. Tudo só se complica para os concorrentes sintéticos, enquanto os agricultores utilizam o fruto para a preservação dos mares. Transição para o próximo nível. Cientistas em centros de pesquisa de alto custo tentam desenvolver alternativas tecnológicas que possam competir com a eficiência da natureza. Milhões de dólares e anos de desenvolvimento foram investidos pelo Laboratório Nacional de Argonne, nos Estados Unidos, para a criação da chamada óleo-esponja. Esta peça de engenharia química é considerada uma obra-prima da ciência de materiais contemporânea. O equipamento utiliza um processo técnico rigoroso, chamado síntese de infiltração sequencial, para reverter as propriedades da fonte original. A câmera desliza ao longo das estruturas microscópicas, enquanto a síntese altera a capacidade de absorção do material em nível molecular. O material segue adiante pela cadeia. 90 vezes o seu próprio peso em óleo é a capacidade de absorção dessa esponja, composta por moléculas que atraem hidrocarbonetos. Por que tamanha eficiência não se traduz em solução imediata para desastres ambientais? Aparentemente não é complexo entender que a estrutura é impressionante em laboratório. Mas na prática, a fabricação em massa se mostra cara e difícil de executar para atender emergências em ilhas remotas. O processo está apenas ganhando velocidade. Engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts projetaram o robô futurista movido a energia solar, batizado de Sea Swarm. O equipamento gradualmente utiliza uma esteira de nanofios para lamber o óleo da superfície da água, operando de forma autônoma por várias semanas consecutivas. Mas isso é apenas o começo. A promessa envolvia um exército completo de robôs realizando a limpeza sistemática dos mares. 10 anos se passaram sem que esses dispositivos fossem avistados em qualquer desastre real de grande magnitude, pois a tecnologia é frágil diante da brutalidade das correntes do oceano aberto. Depois fica mais complexo. No Canadá, os engenheiros decidiram seguir o caminho da força bruta para enfrentar o problema.
Pode-se notar como a empresa Extreme Spill Technology desenvolveu embarcações que se assemelham a tanques de guerra flutuantes. O equipamento gradualmente opera em condições extremas de ondas de 3 metros e ventos fortes, que forçariam barcos convencionais a retornarem imediatamente para o porto. O governo canadense investiu 9 milhões e 500 mil dólares na aquisição dessa frota robusta. Nesta etapa não termina. 9 milhões e 500 mil dólares é o custo de uma frota de navios que contrasta com a simplicidade da casca de coco. Enquanto a alta tecnologia exige investimentos astronômicos em esponjas moleculares e robôs, a casca de coco custa apenas centavos e cresce naturalmente nas árvores. É uma lição de humildade para os centros de desenvolvimento tecnológico espalhados pelo mundo. Mas existe um local onde a estratégia não depende da sorte ou apenas de recursos naturais abundantes. Tudo só se complica. A Noruega derrama petróleo real em suas águas geladas do norte todos os anos sob um controle institucional estrito. Por que o país realizaria uma ação que parece, à primeira vista, uma loucura ambiental? A resposta reside no fato de que 30% do orçamento do governo norueguês provém da exploração do petróleo. Eles compreendem que um único erro técnico de contenção poderia destruir permanentemente a economia nacional. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como os exercícios batizados de Oil on Water transformam o mar em um laboratório real de testes. Não se trata de uma simulação de computador protegida, mas da realidade física enfrentada pelas equipes de contenção. Eles testam seus navios de recuperação, seus aviões equipados com sensores de alta precisão e suas barreiras físicas no pior cenário meteorológico possível. Transição para o próximo nível. Ondas gigantescas, frio congelante e ventos uivantes compõem o cenário onde até a agência espacial NASA já marcou presença. O fluxo de treinamento segue adiante pela cadeia de proteção ambiental norueguesa. 22 milhões de libras de óleo foram despejadas diretamente no mar apenas durante o ano de 2024. Por que a Noruega mantém atualmente a resposta mais rápida e eficiente do mundo contra esses desastres? Aparentemente, o segredo reside na audácia estratégica de realizar treinamentos utilizando o inimigo real em mar aberto. Eles provam de forma prática que a única maneira de vencer um monstro ambiental é treinar lutando diretamente contra ele em condições severas. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como os números industriais indicam uma tendência global assustadora, enquanto o equipamento de contenção gradualmente tenta acompanhar o ritmo dos incidentes. A guerra contra a poluição marítima está longe de chegar ao seu fim definitivo. Os navios cargueiros estão ficando maiores, transportando cargas cada vez mais pesadas, enquanto as tempestades se tornam mais violentas e imprevisíveis. Uma tempestade tropical nos dias de hoje é de 15 a 20% mais forte do que no passado, possuindo energia física para partir um navio moderno ao meio com um único golpe das ondas. Depois fica mais complexo. À primeira vista, o trabalho de limpeza parece eficaz, mas na prática o pior cenário é exatamente o que não vemos na superfície. Apenas 20 a 30% do óleo derramado é realmente recolhido pelas equipes de contenção. O volume restante afunda e se mistura à lama no fundo do oceano. Ele permanece ali, silencioso e invisível, por 10, 20 ou até 40 anos seguidos. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como essa bomba relógio tóxica compromete ecossistemas inteiros por gerações. Um recife de coral coberto de óleo pode levar 2 décadas inteiras para apresentar qualquer sinal de recuperação, se é que conseguirá se restabelecer. No território do Brasil, manchas de óleo misterioso causaram a morte de milhares de tartarugas bebês em um curto período. Na Tailândia, zonas mortas foram criadas onde nenhum peixe consegue sobreviver devido à falta de oxigênio e toxicidade. O oceano não esquece as agressões químicas sofridas. Tudo só se complica. 15 pirâmides de petróleo sufocando o planeta é a imagem que define a escala atual do problema.
A indústria petrolífera gasta bilhões de dólares prometendo soluções mágicas, robôs subaquáticos e o uso de nanotecnologia avançada para remediar os danos. Transição para o próximo nível. A história do MT Solar adiciona uma camada de realidade técnica sobre como esses eventos se desenrolam na prática operacional. O fluxo desses eventos segue adiante pela cadeia de consequências ambientais. 720 mil quilômetros quadrados de solo fértil desaparecem anualmente sob o avanço implacável das dunas. Por que a tecnologia humana muitas vezes falha diante da degradação ambiental extrema? Aparentemente, máquinas pesadas e infraestruturas de concreto seriam a solução definitiva contra o deserto. No entanto, a complexidade dos ecossistemas exige que a indústria aprenda com a sabedoria silenciosa da biologia, integrando o progresso industrial aos ciclos naturais para restaurar o que foi destruído. O verdadeiro poder da engenharia moderna reside na capacidade de trabalhar em conjunto com os sistemas orgânicos. Pode-se notar como elementos antes descartados, como a simples fibra de um coco ou o cabelo humano, são transformados em escudos tecnológicos e redes de contenção para salvar a vida marinha. Mas isso é apenas o começo. A natureza estende a mão com soluções enquanto a humanidade busca reparar os danos causados pela expansão desenfreada. O deserto do Saara funciona como uma máquina de triturar geológica de proporções monumentais que avança continuamente em direção ao sul. Paredes de concreto e investimentos de bilhões de dólares em alta tecnologia não foram capazes de conter essa massa de areia. O processo está apenas ganhando velocidade. O governo do Chad decidiu realizar uma aposta final de 7 milhões de dólares ao lançar um recurso biológico na Zona da Morte. Por que uma criatura extinta há 30 anos foi transportada como carga militar para cumprir essa missão? À primeira vista, a utilização de um animal parece insuficiente diante da magnitude do deserto, mas na prática, essa pegada biológica é a chave para reviver o ecossistema. Uma única espécie pode alterar a dinâmica de um território que já teve 60% de sua área declarada morta e coberta por dunas escaldantes. Depois, fica mais complexo. O território em questão possui dimensões colossais, superando a soma das áreas dos estados do Texas e da Califórnia. Vê-se como o calor extremo transforma a superfície no lugar mais quente do planeta, onde a sobrevivência é quase impossível. O equipamento gradualmente mapeia a extensão do desastre geográfico, enquanto a missão avança para o coração da zona árida. Tudo só se complica diante da escala do desafio. Cargas militares transportam a esperança de restauração para as fronteiras de areia, onde a tecnologia convencional fracassou sistematicamente. O monitoramento das dunas revela que a contenção física é inútil sem a presença de elementos que fixem o solo e permitam a regeneração da vida. O material segue adiante pela cadeia de restauração ambiental planejada para o Saara. 30% de todo o território nacional encontra-se atualmente oscilando à beira de um abismo geológico, em vias de converter-se em poeira estéril e improdutiva. Por que essa vasta extensão de terra está sucumbindo de forma tão drástica? O processo de degradação ambiental manifesta-se em um silêncio absoluto, mas seus sinais visuais são inegáveis para qualquer observador técnico. O solo estala sob o peso do movimento como escamas secas de peixes, servindo de prova física irrefutável de que a umidade foi drenada até a última gota do subsolo. Rios que antes apresentavam fluxos constantes e vigorosos, agora não passam de cicatrizes profundas e áridas, marcando a paisagem desolada. Pode-se notar como o Lago Chad, outrora a fonte vital para milhões de indivíduos, encolheu de forma drástica e implacável. Desde a década de 1960, este reservatório natural foi reduzido a apenas 1/10 de seu volume e tamanho originais. Tal retração representa um colapso total do sistema hídrico da região. Mas isso é apenas o começo. Estratégias diversas foram aplicadas na tentativa de conter o desastre iminente através da engenharia convencional. Bombearam água de lençóis freáticos situados em grandes profundidades
e utilizaram máquinas pesadas para plantar sementes em larga escala. Barreiras artificiais de grande porte foram erguidas para bloquear o avanço constante do vento e da areia. À primeira vista, essas intervenções pareciam soluções lógicas, mas na prática, cada projeto humano falhou diante da força bruta da natureza. O deserto do Saara manteve seu avanço contínuo, agindo como um moedor gigante que consome a vegetação e a terra fértil. Tudo só se complica diante da ineficácia dos métodos tradicionais. Foi justamente neste cenário de terra arrasada que os especialistas e engenheiros compreenderam que a força bruta puramente mecânica não traria resultados positivos. Eles necessitavam de uma tecnologia que possuísse um conhecimento intrínseco do terreno, uma unidade autônoma capaz de operar em ambientes onde o aço comum derrete e os motores de combustão interna falham. A solução definitiva não foi projetada em uma fábrica, mas surgiu através da evolução biológica. 80 centímetros é o comprimento médio dos chifres curvos do oryx de cimitarra. Sob a ótica da engenharia avançada, este animal é considerado uma máquina biológica de extrema precisão funcional. Vê-se como seu corpo é revestido por uma pelagem branca prateada, que atua como um escudo térmico de alta eficiência. Este revestimento natural reflete a radiação solar brutal, protegendo os órgãos vitais do calor excessivo. O processo está apenas ganhando velocidade. Enquanto a maioria dos mamíferos sofreria um colapso sistêmico ao tentar resfriar o organismo, o oryx utiliza um sistema de regulação térmica interna comparável à ficção científica. Ele não realiza o processo de transpiração mesmo sob temperaturas ambientes de 46 graus Celsius. Em vez de descartar água preciosa para o resfriamento, ele simplesmente eleva sua própria temperatura corporal interna. O equipamento biológico opera em níveis de calor que seriam letais para outros seres vivos, conservando cada gota de fluido vital em seu interior. Pode-se notar como o animal dispensa a necessidade de estradas ou infraestruturas preparadas para o deslocamento. Seus cascos largos funcionam como ferramentas de escavação especializadas, enquanto seu nariz atua como um sensor biológico altamente sensível. Ele vasculha profundamente as camadas de areia em busca de raízes e tubérculos escondidos. Essas são as únicas fontes de hidratação disponíveis em áreas onde nenhuma outra forma de vida consegue sobreviver. Depois, fica mais complexo. Esta maravilha tecnológica da natureza acabou sendo desativada pela intervenção humana direta. Os indivíduos foram caçados implacavelmente por causa de seus chifres e de sua carne, além de serem expulsos de seus habitats naturais pela expansão da agricultura. Como consequência, os espécimes de oryx desapareceram completamente do mapa geográfico da região. No ano 2000, a União Internacional para a Conservação da Natureza oficializou a situação crítica dessa espécie. O material biológico segue adiante pela cadeia de monitoramento global. 120 oriches de chifres em sabre tiveram seu material genético preservado como o último recurso para um ecossistema colapsado. Porque a ausência de um único animal causou a degradação de todo um bioma desértico. Aparentemente não é complexo entender a função de um herbívoro, mas na prática, os cascos desses animais atuavam como ferramentas de aração natural que rompiam a crosta do solo. Sem essa atividade mecânica constante, a terra selou completamente, impedindo o crescimento da grama e permitindo que as dunas de areia avançassem sem controle sobre o território. Mas isso é apenas o começo. 196 graus Celsius negativos é a temperatura exata mantida nos tanques de nitrogênio líquido do Instituto Smithsonian. O processo está apenas ganhando velocidade. Onde antes havia o calor extremo do Saara, a preservação da vida agora depende do frio criogênico absoluto em laboratórios de alta tecnologia, localizados nos Estados Unidos. Pode-se notar como os vapores brancos de nitrogênio escapam ao abrir os compartimentos, onde o código genético de uma espécie extinta na natureza permanece em suspensão. Por que os cientistas optaram por realizar a inseminação artificial sem o uso de anestesia? À primeira vista, o procedimento parece arriscado para os especialistas e para o animal. No entanto, anestesiar um espécime de 200 quilos
sob condições de estresse extremo, poderia desencadear um choque térmico fatal, inviabilizando a operação de resgate. Com a aplicação dessa técnica de engenharia biológica, a taxa de sucesso na reprodução foi elevada para mais de 70%. Tudo só se complica com as exigências de transporte internacional. Vê-se como o material biológico viaja milhares de quilômetros a partir de centros na França, Abu Dhabi e Estados Unidos em direção ao continente africano. Esta logística assemelha-se a uma operação militar de precisão, onde aeronaves cargueiras transportam cargas vivas sobre oceanos e desertos. O uso dessa biotecnologia avançada permitiu uma redução de 80% nos custos logísticos de transporte. Depois fica mais complexo, pois o objetivo final é a restauração da integridade populacional. 90% de diversidade genética foi o patamar alcançado para garantir a resiliência dos novos rebanhos no campo de batalha ecológico. O equipamento de monitoramento registra a saúde dos novos exemplares, que não são apenas reproduções, mas indivíduos robustos capazes de suportar as variações térmicas do deserto. A câmera desliza ao longo dos novos núcleos populacionais, observando como a ciência moderna atua para reverter processos de degradação ambiental que pareciam definitivos. O material biológico agora se integra novamente ao seu habitat original, completando o ciclo de reintegração. 77 mil quilômetros quadrados. Essa é a extensão total da reserva dedicada ao projeto. Uma área colossal que supera a superfície de toda a Irlanda. Por que investir 7 milhões de dólares apenas na fase inicial dessa operação logística e biológica? O aporte financeiro massivo foi destinado à construção de estações de base, centros de monitoramento com tecnologia de satélite e campos de adaptação estruturados. Mas sem essa infraestrutura crítica de suporte, a reintrodução dos espécimes em um ambiente hostil seria tecnicamente impossível em curto prazo. Em março de 2016, os primeiros 21 exemplares de oryx pousaram em solo chadiano, após um transporte complexo. Cada animal funcionava como uma unidade de dados móvel de alto valor, carregando colares de geolocalização por satélite orçados em mais de $2.000 cada. Pode-se notar como o equipamento de alta tecnologia, conectado à rede de satélites Iridium, transmitia em tempo real a localização geográfica, a frequência cardíaca e a temperatura corporal de cada indivíduo. Depois fica mais complexo. O deserto opera como um ambiente de teste extremo, onde qualquer erro de cálculo resulta em falha sistêmica imediata. À primeira vista, o nascimento do primeiro filhote após 6 meses indicava o sucesso da adaptação. Mas na prática, a situação evoluiu rapidamente para um estado de alerta crítico. 1/3 do contingente de animais pereceu em apenas alguns meses devido às variáveis climáticas extremas do Saara. O calor do solo atinge níveis tão elevados que os componentes eletrônicos internos dos colares GPS sofreram derretimento e quebra de circuitos. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o vento térmico soprava constantemente a uma temperatura de 49 graus Celsius durante os picos diurnos. Durante o período noturno, a pressão biológica aumentava com a ação de predadores naturais, como os chacais, que retiravam os filhotes debilitados do rebanho. Apenas o sinal luminoso e intermitente do rastreador GPS permanecia ativo sob o céu noturno, indicando a perda da unidade biológica. Nesta etapa, não termina. A missão enfrentava a iminência de um encerramento forçado por perdas técnicas, mas a equipe de engenharia e biólogos iniciou manobras de contenção. Eles perfuraram poços artesianos com dezenas de metros de profundidade através das camadas rochosas para extrair água e trazê-la até a superfície árida. A zona de operações foi deslocada para as coordenadas do sul, onde a densidade da vegetação apresentava índices de resistência maiores para o pastoreio. Tudo só se complica. O equipamento gradualmente monitorava a transição dos animais para um ciclo de vida estritamente noturno, visando a neutralização do impacto do sol letal sobre o organismo dos oryx. Pode-se notar como o treinamento comportamental induzido alterou a rotina de movimentação do grupo para os horários de menor radiação térmica.
Esse ajuste nos protocolos de manejo permitiu que a taxa de sobrevivência fosse estabilizada após o período de crise inicial. O fluxo de adaptação ambiental segue adiante pela cadeia de monitoramento. 49 graus Celsius é a temperatura extrema que incide sobre a superfície árida enquanto o sistema biológico inicia sua operação. Por que um único animal consegue alterar a geologia de uma região de forma mais eficiente que equipamentos industriais de larga escala? À primeira vista, a presença do oryx no deserto parece ser apenas passiva, mas na prática, sua interação física com o terreno executa uma reengenharia hidrológica precisa. A física do impacto do casco sobre o solo arenoso desencadeia uma reação em cadeia técnica que nenhuma intervenção humana replicou com tal eficácia. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o corpo de centenas de quilos, ao se deitar para o repouso sob o calor intenso, exerce uma pressão constante que deforma a topografia local. Esse movimento mecânico cria pequenas depressões calculadas, funcionando como microbacias de contenção distribuídas pela areia. O equipamento biológico do animal molda o relevo para que, no momento em que a precipitação rara atinge a superfície, cada gota de água seja capturada por essas covas. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como essas depressões impedem que o fluxo hídrico escorra de forma desordenada ou sofra evaporação imediata ao contato com a crosta endurecida pelo sol. Esses reservatórios minúsculos estabilizam a umidade, transformando-se em pontos de infiltração profunda que alimentam o subsolo de maneira uniforme. Tudo só se complica com o deslocamento constante do rebanho pela planície. Ação e pressão mecânica definem a caminhada do animal, onde seus cascos largos e estruturados rompem a camada superficial compactada do solo seco. O equipamento gradualmente fragmenta a barreira mineral externa, permitindo que a terra recupere sua porosidade natural para a entrada de oxigênio. Transição para o próximo nível. O ar penetra nas fissuras recém-abertas e a umidade ambiente começa a ser absorvida pelos estratos inferiores, onde o ciclo de revitalização do ecossistema se consolida através da mecânica do movimento. O fluxo de transformação segue adiante pela cadeia biológica.